vou produzir aqui uma série de vídeos a respeito de análise de dados com R. E este primeiro vídeo vai ser um vídeo sobre como instalar o software R no seu sistema operacional e quais as vantagens de usar o R na academia. Então, as principais vantagens do R é que ele é um código reprodutível. Então, quando nós fazemos nossas análises num programa convencional, muitas vezes aqueles de menu suspenso, eu vou reproduzir essa análise de novo, dá muito trabalho. Aqui é o contrário, talvez dê um pouquinho mais de trabalho de fazer esse código da primeira vez, mas na hora que é sugerida alguma mudança, isso é muito mais fácil. Uma segunda importante vantagem é que ele é um open source, então um programa gratuito, que eu posso instalar em qualquer computador, em vários tipos de sistema operacional, sem nenhum custo. E uma outra vantagem muito importante é que as revistas hoje, que nós publicamos nossos papers, elas estão cobrando muitas vezes o código da análise. Então isso contribui para o movimento do Open Science, no qual eu compartilho o paper, eu compartilho muitas vezes a base de dados e o código utilizado para análise, tornando o processo muito mais reprodutível. Dentre essas várias vantagens, então por que usar o R? Ele, acho que a principal seria porque realmente ele é um software open source, ele é bastante popular na academia, ou seja, ele é bastante popular aqui para fazer as análises dentro da academia. Eu posso utilizar para limpar o dado, então muitas vezes eu tenho uma planilha de dados com dados faltosos, eu tenho uma planilha que preciso construir novas colunas, isso é fácil de fazer com R. Ele é excelente para visualização, eu posso utilizar ferramentas gráficas com qualidade de publicação muito facilmente. Tem muitos pacotes que podem ser instalados, esses pacotes podem fazer vários tipos de análise, por exemplo, propensity score, alguns tipos de regressão mais avançada, isso eu consigo fazer. Eu posso utilizar o mesmo software para fazer machine learning, então estatística inferencial ou machine learning é possível fazer com R. Ele funciona no sistema operacional Mac, Windows e Linux. Então como é que eu vou fazer o download? Então se eu colocar ali no Google buscador R download, vai sair essa página, né? Então já tem aqui a primeira página o download da versão R, a última versão que vai ter. Para o Windows, é só clicar ali e seguir as instruções. Claro, se for um sistema operacional Linux ou Mac, você vai baixar o R de acordo com essa versão, com a versão do seu sistema operacional. E uma outra vantagem é que a gente pode baixar aqui um programa para facilitar o uso do R. Né? Então o R, se a gente for comparar nessa figura, ele seria mais ou menos um motor. Né? E eu tenho muitas vezes um dashboard para utilizar de forma mais fácil o R. O mais conhecido aqui é o RStudio. Então nós vamos também ensinar aqui como baixar o RStudio, que facilita bastante a utilização do R. O RStudio você entra também colocando download RStudio ali no Google e vai baixar mais ou menos essa página, vai entrar nessa página e você baixa essa IDE, essa interface gráfica que facilita a utilização do R. Né? Ele vai ser renomeado agora para POSIT no final do mês, então, porque ele não vai ser exclusivo para o R, você vai poder baixar e rodar outros softwares aqui, como Python, por exemplo, mas até então, até esse momento, agora de novembro de 2022, ele continua ainda sendo o RStudio. Essa é a carinha do RStudio. Então nós vamos ali ter 4 janelas, né? Então, na sequência dos vídeos vamos explicar um pouquinho como são essas janelas. Mas é uma janela de editor, que você coloca os códigos, a janela que vai sair os resultados e uma terceira janela ali de output, onde vão apresentar os resultados gráficos e tudo isso vai ser melhor apresentado nessa terceira janela. Talvez uma das principais causas de frustração com o R seja que ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúscula e minúscula, então se eu colocar isso como eu vou ter que prestar atenção, porque ele vai fazer diferenciação entre maiúscula ou minúscula. Um segundo ponto seria, não sou programador, será que eu preciso de algum conhecimento prévio? Não é necessário que se tenha nenhum conhecimento de programação para mexer no R. As mensagens de erro, elas são desafiadoras no começo, mas hoje eu posso inclusive usar o Google para ver muitos resultados dessas mensagens e facilitar a análise. Isso no começo dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue vencer isso. E realmente não é um software de menu suspenso, apesar de ter aquela interface gráfica anterior, ela não tem ali um menu suspenso. Né? Para sanar isso, existe aí o R Commander, que eu consigo baixar, ele é mais fácil de utilizar, e existe também o Blue Sky Statistics,
que é feito pelo mesmo pessoal ali que era do SPSS, que é uma versão gráfica um pouco mais fácil. Nós não vamos abordar muito essas duas versões, mas elas existem, talvez elas facilitem um pouco a utilização do R. Essa é uma bibliografia recomendada. Esses dois livros eles podem ser acessados, eles podem ser comprados, né, em qualquer livraria, mas eles podem ser acessados online de forma gratuita. Então, o R for Data Science acho que é o principal deles aqui, ele é bastante útil. E para quem for fazer inferência também, tem um livro específico para isso, que é a inferência estatística através do R. Então, os próximos vídeos serão curtos também, serão, primeiro, como ler um arquivo Excel no R. Esse é o principal ponto. O primeiro ponto é ler um arquivo Excel no R. Fazer a tabela 1 do artigo, utilizando algum tipo de pacote que facilita isso para nós. Comparações univariadas, por exemplo, um teste T, um Q², regressão linear, uma regressão logística usando o R, visualizações gráficas, então gráficos com qualidade de publicação usando o pacote ggplot2, e finalmente o quarto, que é o antigo R Markdown, que é um output de publicação. Você já faz o seu output visando aí a publicação, seja ele no formato Word, seja aí no formato PDF.